Tá, e aí agora a gente entra numa questão da divisão do sistema, da divisão funcional desse sistema, porque a gente sabe que o sistema nervoso, ele tem particularidades, né? Seja a nível central ou seja a nível periférico. Então, quando a gente fala dessa divisão funcional, a gente entende que o sistema nervoso central, ele é dividido por quê? Pela questão do encéfalo, do nosso cérebro e da nossa medula espinhal. Porque a gente entende que essa questão central, ela tem um desenvolvimento de resposta para o nosso corpo. Então, ele recebe e manda. Então, é uma questão de aferência de informação e de eferência. Então, a gente vai receber os estímulos que a nossa periferia está mandando e vai desenvolver uma resposta baseada nisso. Então, a gente vai integrar essas questões das informações e desenvolver essa resposta. Já o nosso sistema nervoso periférico, ele é dividido numa questão mais de recepção. Então, o que a gente entende? Que a gente vai ter estímulos externos ou propriamente dito estímulos internos e a partir disso, esses estímulos eles vão subir, entre aspas, para o nosso sistema nervoso central, para a nossa medula e, consequentemente, para o nosso cérebro, para a nossa região cortical e a gente vai desenvolver uma resposta para isso. Então, é um sistema de integração, tanto central quanto periférico. No nosso sistema nervoso periférico, a gente tem uma divisão, uma subdivisão. Como que a gente vai subdividir ele? A gente subdivide em somático e autonômico. E o que quer dizer isso? O nosso sistema nervoso periférico somático, ele é muito relacionado às nossas vísceras, então, aos nossos órgãos, seja ele fígado, baço, rim. Então, esse sistema nervoso somático, ele acaba tendo receptores específicos que recebem determinada informação e mandam para o nosso córtex. Já o nosso sistema nervoso autônomo seria um sistema nervoso de resposta, digamos assim, porque no nosso sistema nervoso autônomo a gente tem duas subdivisões, que é o simpático e o parasimpático, que a gente vai abordar um pouco mais à frente. E aí, quando a gente fala do componente principal do sistema nervoso periférico, a gente entende que esse sistema nervoso periférico ele é influído por integração entre aferência e eferência. Por quê? Como eu falei para vocês, a gente tem receptores periféricos que vão levar essa informação para o nosso córtex através de fibras de neurônios aferentes, né? Que vão chegar na minha região central, ou seja, na medula, para uma resposta mais rápida, ou seja, na minha região cortical, para uma resposta mais elaborada. E a gente vai receber também eferências nessa região, que é quando a gente recebe fibras que vêm do nosso sistema nervoso central para o nosso sistema nervoso periférico. Então, quando a gente entende que esse sistema nervoso periférico está na nossa periferia, a gente acaba lembrando também que nossos pares cranianos eles acabam entrando também, de uma certa maneira, no nosso sistema nervoso periférico. Porque se a gente lembrar dos 12 pares cranianos, a gente vai ter o quê? A gente vai ter receptores na nossa periferia que vão mandar informações centrais, só que a gente está falando de uma região mais cranial e não necessariamente uma região mais central. Então, quando a gente divide, né, o sistema nervoso periférico, a gente divide em sistema nervoso somático e autonômico, e esse sistema nervoso autonômico ele é dividido em simpático e parasimpático. E aí, quando a gente fala sobre simpático e parasimpático, a gente está falando de respostas que o nosso organismo tem a determinadas situações que a gente recebe uma informação do meio exterior. Por exemplo, o exemplo mais claro que a gente tem, falando de nível simpático, é uma resposta de luta ou fuga. O que vai acontecer? A gente vai ter uma informação do meio externo, seja para correr de um urso, ou sei lá, a gente está no trânsito e a gente se depara com a situação de um carro que vem bater no nosso carro, a gente tem uma resposta fisiológica do nosso corpo a esse processo traumático, entre aspas, do meio exterior. Então, quando a gente entende o sistema nervoso periférico autonômico, a gente entende que ele é dividido por simpático e parasimpático. E, basicamente, é uma resposta fisiológica do nosso organismo frente a uma questão externa. Então, por exemplo, o exemplo mais clássico que eu posso dar a respeito, principalmente do sistema nervoso simpático, é uma resposta de luta ou fuga. Então, você está no trânsito e aí você se depara com uma situação específica de um possível acidente e aí o seu organismo ele acaba tendo uma resposta a esse trauma, esse processo traumático. Então, a gente vai desenvolver uma resposta. Só que para a gente falar dessas respostas, a gente tem que entender primeiro de onde a gente vai ter essa saída dessas aferências e eferências para o nosso sistema nervoso periférico desenvolver essa resposta. Então, por exemplo, quando a gente fala do sistema nervoso simpático e parasimpático, na nossa coluna vertebral, a gente sabe que vários segmentos da medula é responsável por alguma questão de uma região específica do corpo.
Então, por exemplo, quando a gente fala do sistema nervoso simpático, a gente tem na região tóraco-lombar, que é a região mais da porção final ali do nosso sistema nervoso, da nossa coluna vertebral. Então, por exemplo, a gente tem de T1 a L2 vai ser o nosso sistema nervoso simpático. É onde vai sair nossas principais fibras para a periferia, para daí a gente conseguir desenvolver uma resposta. E aí a gente tem que entender também que o sistema nervoso autonômico ele é dividido em duas fibras, pré-ganglionar e pós-ganglionar. Então, o que a gente precisa entender para falar disso? Que uma vai sair da região antes do gânglio nervoso, né? Então vai sair ali mais próximo da medula espinhal, e a pós-ganglionar após esse gânglio. Por que a gente precisa entender isso? Porque a partir quando a gente começa a falar disso, a gente entende que esses sistemas eles são mediados por neurotransmissores. E esses neurotransmissores eles acabam se alterando e se completando nessas questões dessas fibras, seja pré ou pós-ganglionar. Então, quando a gente fala do sistema nervoso parasimpático, a gente já tem mais uma região crânio-sacral. Então, o sistema nervoso parasimpático ele acaba pegando quase toda a porção da nossa coluna vertebral. Por quê? Porque o nosso sistema nervoso parasimpático, diferentemente do simpático, ele acaba sendo um sistema nervoso de compensação. Então, a gente tem determinadas ações desse sistema que vai compensar, geralmente, o sistema nervoso simpático. Então, ele seria um sistema de contrarregulação. O simpático seria o de superativação, luta ou fuga, e o parasimpático seria um pouco mais contrário a isso, seria mais um sistema nervoso de relaxamento, de digestão e etc. E aí a gente entende que quando a gente fala desses sistemas, eles são mediados por fibras, por neurônios específicos que se unem e acabam formando fibras. E essas fibras, elas têm particularidades dentro de cada sistema. Então, por exemplo, quando a gente fala de sistema nervoso simpático, como eu falei para vocês, é um sistema mais de luta ou fuga, de reação. Então, o que a gente lembra quando a gente fala sobre o sistema nervoso simpático, de luta ou fuga, sobre reação? A gente lembra de adrenalina, de adrenérgico. Então, nossas fibras do sistema nervoso simpático são fibras adrenérgicas, porque elas vão produzir, através ali dependendo do estímulo, a adrenalina e a noradrenalina, ou a epinefrina e norepinefrina. Então, quando a gente fala de sistema nervoso simpático, a gente tem mais essa ação. Então, sistema nervoso simpático, fibras adrenérgicas. Já quando a gente fala de sistema nervoso parasimpático, a gente lembra mais das fibras colinérgicas, que são as fibras responsáveis por produzir acetilcolina. E isso é interessante falar, porque posteriormente, quando a gente for falar dos receptores, a gente começa a entender algumas coisas que fazem sentido dentro do nosso próprio cotidiano. Então, quando eu falo de simpático, o que a gente precisa lembrar? Que ele é de luta ou fuga e ele vai desencadear ações de adrenalina. Então, ações que necessitam que o seu corpo ele esteja preparado para reagir a uma determinada situação. Então, eu falei para vocês que a gente tem duas fibras, que é uma fibra pré-ganglionar e uma fibra pós-ganglionar. Então, o que isso fala para mim? Vocês me perguntam, Felipe, o que isso quer dizer para mim? O que esse sistema nervoso simpático tem a ver com essas fibras? Então, como eles são fibras adrenérgicas, e o ideal seria que ele produzisse apenas adrenalina e noradrenalina. Só que o que vai acontecer? Quando a gente fala da fibra pré-ganglionar, a gente vai ter essa fibra principalmente do tipo colinérgica. Então, vamos entender. Não é que o sistema nervoso simpático ele necessita de fibra colinérgica. Porém, fisiologicamente, a gente tem a fibra pré-ganglionar de uma forma colinérgica. E o que a fibra colinérgica ela produz? Ela produz acetilcolina. Já a fibra pós-ganglionar ou pós-sináptica, a gente tem ela mais do tipo adrenérgica. E por que isso acontece? Nosso processo de neurotransmissão, principalmente no processo sináptico ali naquela região, a gente entende que a acetilcolina ela é um mediador de neurotransmissores e ela estimula a formação de potencial de ação. Isso é algo que eu vou explicar um pouco mais na frente. Então, quando a gente entende que ela estimula uma resposta, a gente entende que a gente precisa dela para desenvolver nossa resposta de luta ou fuga através das nossas fibras pós-ganglionar. Por quê? O que vai acontecer? A gente tem a nossa fibra pré-ganglionar, que vai produzir a nossa acetilcolina, vai chegar na minha fibra pós-ganglionar e vai estimular a produção / liberação das nossas adrenalina, da nossa noradrenalina,
porque a fibra pós-ganglionar ela é adrenérgica. E quando a gente fala do parasimpático, o que eu falei para vocês? Que ele é um sistema mais de compensação, um sistema mais de relaxamento. Então a função principal é reduzir estresse, ele é fazer a digestão, é reduzir ou relaxar como que o nosso pulmão ele vai estar, nossa frequência cardíaca, nossa frequência respiratória e principalmente trato gastrointestinal. Então quando você come aquele prato do almoço cheíssimo lá, aquele pratão de pedreiro, o que vai acontecer? Você começa a ficar mais sonolento, porque seu sistema nervoso parasimpático ele está sendo ativado. E aí, falando das fibras, o que vai acontecer? A gente sabe que a fibra pré-ganglionar, como eu falei para vocês, lá no sistema nervoso simpático, ela é do tipo colinérgica. Aqui também, porque a gente vai ter acetilcolina e estimulando com que tenha uma resposta da minha fibra pós-ganglionar. Só que minha fibra pós-ganglionar no meu sistema nervoso parasimpático, ela vai ser também colinérgica, porque minha ação final não é produzir adrenalina e noradrenalina. Minha ação final é produzir a minha acetilcolina para daí ela ir no meu membro específico ou no meu órgão específico e desenvolver uma resposta através disso. E aí, quando a gente fala do sistema nervoso simpático, principalmente, a gente tem algumas respostas muito específicas, porque a gente entende que esse sistema ele necessita fazer com que o seu corpo tenha uma resposta rápida a determinada situação. Então, por exemplo, quando você se depara com um cachorro na rua que vem atacar você, qual que é a resposta do seu corpo? Entender aquela situação e tentar fugir ou lutar aquilo. Então, para que isso aconteça, necessita com que seus órgãos eles desenvolvam algumas respostas que são necessárias para isso. Por exemplo, você faz uma dilatação da sua pupila. Por que você dilata a sua pupila? Para você conseguir ter um campo de ação muito maior e enxergar um pouco melhor as coisas ao seu redor, para você aí ter uma resposta a isso. Por que ele vai, por exemplo, relaxar meus brônquios? Para a gente aumentar nossa frequência respiratória, para entrar mais oxigênio na minha corrente sanguínea, para que esse oxigênio perfunda um pouco mais minha musculatura e eu consiga ter uma resposta a isso. O que ele vai fazer com o meu coração? Ele vai acelerar meus batimentos cardíacos. Para quê? Para fazer com que esse oxigênio que está entrando pela essa minha taquipneia, principalmente a minha frequência respiratória, ele aumente ainda mais minha frequência cardíaca, para fazer com que esse sangue ele chegue muito mais rápido no meu tecido periférico, e principalmente meu músculo, que vai ser o órgão principal que vai ser mais ativado nessa região, nesse sistema. E aí a gente tem umas particularidades desse sistema nervoso simpático. Por exemplo, ele vai inibir a salivação. É por isso que quando você passa por uma situação estressante, você acaba ficando com a boca muito seca, porque não é necessário naquele momento que seu corpo produza aquela saliva, porque não vai ser necessário para você responder aquela agressão externa. Por exemplo, vai inibir a atividade do estômago e do pâncreas. Qual que é a necessidade do meu estômago estar sendo ativado ali, está fazendo a produção de ácido gástrico, ou fazendo com que o alimento ele comece a descer para meu trato gastrointestinal mais baixo, região do intestino delgado. Então não é necessário, então ele vai inibir toda a questão do trato gastrointestinal. E aí é interessante falar também que ele vai estimular a secreção das glândulas renais. O que isso fala para a gente? Isso fala para a gente que nossas glândulas renais, principalmente na suprarrenal, a gente tem a produção das catecolaminas, como por exemplo a própria adrenalina. Então isso acaba fazendo com que facilite a produção da adrenalina e a gente tenha uma resposta muito rápida, caso a gente não consiga produzir pelos nossos próprios neurônios. Isso é muito claro o exemplo de quem, por exemplo, tem a esclerose lateral amiotrófica, que acaba não produzindo, não tendo tanto potencial de ação, não tendo tanta sinapse, e acaba não produzindo tanto noradrenalina ou adrenalina, principalmente adrenalina. Então, o nosso corpo tem outros meios para buscar a formação dessa adrenalina, como, por exemplo, na suprarrenal. Outra coisa que a gente entende também, que ele vai relaxar a bexiga, para fazer com que não tenha a liberação de urina, porque quando eu relaxo, eu aumento o diâmetro da minha região que está sendo relaxada. Quando a gente fala do sistema nervoso parasimpático, ele é totalmente o contrário do meu sistema nervoso simpático. Então, como eu falei, ele é um sistema mais de compensação e relaxamento. Então a gente vai ter o quê? Uma contração da minha pupila. Então essa contração, porque a gente não precisa de um campo de ação muito amplo, o que vai estimular a salivação, principalmente porque meu sistema nervoso parasimpático está relacionado com o meu trato gastrointestinal.
que ele vai contrair os brônquios, porque eu não preciso aumentar minha frequência respiratória naquele momento, preciso relaxar, então eu respiro mais devagar. Eu tenho mais uma inspiração do que uma expiração. Então a gente acaba fazendo essa compensação para você começar a relaxar. Reduz meus batimentos cardíacos justamente para não aumentar minha frequência cardíaca, não aumentar minha pressão, não aumentar meu débito cardíaco, para daí meu coração começar também a relaxar o meu corpo. E aí ele vai estimular todo o meu trato gastrointestinal. Então ele vai estimular a atividade do pâncreas, do estômago, do meu intestino. Ele vai fazer também a liberação da urina pela bexiga. Então, basicamente, são essas principais funções que a gente tem quando a gente fala do sistema nervoso simpático e parasimpático.